Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos para mais um estudo bíblico nos Evangelhos sobre os milagres de Jesus. Então, Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ver mais um destes poderosos milagres e o que eles nos ensinam acerca da pessoa, da obra do Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo 5, versículo de número 24 até o 34. Perceba que o versículo 24, ele é na nossa versão, aqui na nossa tradução, ele é dividido, certo? Você tem a parte aí que geralmente se chama de 24a, junto do trecho que começa do versículo 21. E tem a parte B, por assim dizer, ou a segunda parte do mesmo versículo 24, na parte ligada a perícope do 25 ao 34, ok? Deu para ver aí, né? Certo? Então nós vamos ler a parte B, a segunda parte, né? Grande multidão o seguia, comprimindo. E aí leremos até o 34, tá bom? Então vamos ver esse texto aí maravilhoso sobre a cura de uma mulher enferma. Olha o que diz o texto. Grande multidão seguia aqui a Jesus, comprimindo, apertando. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, está curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Os irmãos, vamos lá, esse texto poderosíssimo, muito doce esse texto da palavra do Senhor. Jesus, ele tinha acabado de deixar a região chamada Decápolis, a região das 10 cidades, daí Decápolis, uma região gentílica, uma região predominantemente habitada por gentios. Essa região ficava ao oriente do Mar da Galileia, do outro lado do oriente. Por isso, comunidade majoritariamente gentílica. Foi lá nessa região que Jesus curou o Gerazeno, que estava possuído de demônios, que os demônios saem dele e entram na manada de porcos e se precipitam. Lembram-se da história? Foi lá naquele local. Aí o texto diz que, lembra-se que os gadarenos, também chamados de gerazenos, não quiseram Jesus lá, porque ele trouxe prejuízo financeiro a eles por causa dos porcos. Aí o mandaram embora. Aí ele entrou no barco com seus discípulos e voltou para o ocidente, o lado ocidental do Mar da Galileia. Quando ele chega, a multidão está esperando. Olha o que diz o versículo de número 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, ok? Então Jesus chega agora ao lado, Tiago, ocidental do Mar da Galileia, e tem uma multidão esperando ele, certo? Porque a fama de Jesus está correndo. Então as pessoas sabem que ele cura enfermos, que ele
tem poder sobre demônios. Então as multidões querem vê-lo e querem ser beneficiadas por ele. Então já tem uma multidão lá à espera dele. E quando Jesus chega, logo ele se depara com um homem chamado Jairo, que era um dos principais, um dos líderes da sinagoga daquele local que Jesus estava. Olha o que diz o versículo 21 até 22 até o 24, a primeira parte. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Então, está vendo a cena então? Jesus chega da região de Decápolis, do Oriente, para a parte ocidental do Mar da Galileia. Ele desembarca, as multidões o cercam. No meio da multidão aparece um homem chamado Jairo. Ele era um homem com muita autoridade dentro do povo, porque era um homem que era um dos principais da sinagoga, ele era um líder religioso. E é interessante porque se Jesus encontrava muita oposição dos líderes religiosos, alguns o viam com bons olhos. Você tem esse Jairo, depois você tem Nicodemos. Alguns, eles reconheciam Jesus e tinham um certo apreço pelo Senhor. A maioria não. A maioria dos líderes da sinagoga eram oposição ou eram opositores de Cristo, ok? Mas esse Jairo não. Esse Jairo está com a filhinha que está perto da morte. E ele clama a Jesus que venha com ele para impor as mãos sobre ele. E lembra-se que é interessante, pelos milagres que nós temos visto aqui nos nossos estudos, que geralmente se supunha ou se entendia que Jesus tinha que estar presente, tinha que colocar as mãos para que algo acontecesse. Com salvaguarda daquela experiência do centurião. Lembra-se do centurião que nós vimos? Quando ele chama Jesus e diz ao mesmo tempo: mas o Senhor não precisa entrar na minha casa porque eu não sou digno de recebê-lo aqui. Mas eu sei que com uma palavra, salvo este caso, a maioria cria que Jesus tinha que ir e impor as mãos. Certo? Então era uma fé verdadeira a princípio, porque iam até Jesus, então essa fé é boa, só que uma fé limitada, uma fé que precisava ser aperfeiçoada, porque imaginava geralmente que Jesus tinha que estar lá e colocar as mãos, não cria na palavra dele, né? No poder da palavra dele, ok? Então é o caso de Jairo aqui, e a Bíblia diz que Jesus vai com ele, e no caminho à casa deste Jairo, é que esta mulher enferma aparece. Jesus está caminhando com Jairo e a multidão está indo para a casa de Jairo, e esta mulher começa a segui-lo, como diz o texto. E quem é a mulher? Olha aí, versículo de número 25, diz assim, o 24 que nós lemos, né, a segunda parte aí, diz que grande multidão o seguia comprimindo. Então, seguia Jesus indo para a casa de Jairo e espremendo ele. E aconteceu, versículo 25, que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela vai, né, nós vamos ver no texto, ela vai ter com Jesus, vai tocar ali nas vestes dele. Mas o que o texto diz dessa mulher? Esta mulher não tem nome, certo? O texto não diz. Mas nos informa que havia 12, a primeira coisa que nos informa é o estado terrível que ela se encontrava, de enfermidade, e que tinha implicações religiosas e sociais para ela. Esse estado de enfermidade trazia a ela implicações, a Irineia, terríveis na sua vida religiosa e na sua vida social. Vamos lá. O texto não diz a natureza da hemorragia. Há algo aqui que é incerto. Qual que é a natureza, Diácono Luiz, da hemorragia que ela tinha? Qual era o problema? Mas é muito provável, como sugerem os estudiosos deste texto, que a mulher tinha um sangramento crônico do útero. O fluxo de sangue vinha por conta de um problema menstrual que passava do comum, daquela fase comum da mulher, alguma inflamação no útero, alguma coisa que fazia, mais grave, aquela mulher ter um fluxo contínuo de sangue, de sangramento. É claro que isso não só debilitava aquela mulher muito fisicamente, eram 12 anos assim, mas tornava ela, esta mulher, perpetuamente impura, religiosamente, cerimonialmente. Aquela mulher não tinha vida religiosa. Ela não podia. Por quê?
Porque na lei de Deus, lá em Levítico 15, diz assim: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, quando ela estiver menstruada, se esse for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Aquela mulher era, irmãos, aquela mulher era cerimonialmente considerada impura, tá? Não quer dizer que ela era impura, entendeu? Se ela fosse uma crente, ela seria impura espiritualmente porque estaria menstruada, não é o ponto. Cerimonialmente ela era considerada impura, ela não podia participar de nenhum culto na sinagoga, de nenhuma festa religiosa, nem nada. O homem também, tá? Depois vocês podem ler lá em Levítico 15, diz que o homem, né, quando o homem, através do órgão sexual masculino, né, liberar sêmen, ele é considerado impuro naquele momento, até passar por um rito de purificação, tá? Só para a gente entender que não era só no caso das mulheres, era nos homens. E a ideia ali é que o próprio Deus na lei está demonstrando através de fatores externos do corpo uma realidade espiritual, que a impureza precisa ser purificada. Lembra que a lei do Antigo Testamento, ela apontava para algo espiritual, certo? Então, quando fala de impurezas do corpo, aponta para aquela realidade espiritual. A impureza precisa ser purificada. Ninguém pode servir a Deus impuro. Daí esta lei que dizia que se a mulher estivesse menstruada, ela não poderia cerimonialmente participar de nenhum evento religioso, porque ninguém pode servir a Deus impuro. Nós sabemos que isso se aplica espiritualmente. Ninguém pode servir a Deus em pecado. Ok? E no antigo Israel, isso estava sendo ensinado de maneira didática através dessas coisas também. Deus usava até esses fluidos corpóreos para ensinar princípios espirituais, ok? Então essa mulher estava cerimonialmente impura. Assim ela ficava severamente limitada quanto a assistir aos cultos religiosos na sinagoga local e não poderia jamais pensar em viajar a Jerusalém para entrar no templo, no pátio das mulheres, lembram-se? Havia o pátio das mulheres, ela não podia sonhar em entrar lá. Então ela não tinha vida religiosa, ela é impedida disso há 12 anos. Mas ela também tinha um problema sério social. Veja que ela está em grande problema religioso. A enfermidade trazia implicações religiosas, limitações, impedimentos. Mas socialmente também. Ela não poderia se casar, por exemplo. Por quê? Porque era uma mulher com um fluxo constante de sangue, constantemente impura. O marido que se juntasse a ela também estaria impuro. Lá em Levítico 20 diz assim: se um homem se deitar com a mulher no tempo de enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Levítico 20, versículo 18. Que é a ideia de impureza compartilhada. E aqui também preservar a mulher na própria enfermidade, né? Então o homem não deve chegar à mulher quando ela estiver enferma, né? Preservando até mesmo a saúde da própria mulher, respeitando isso. Mas Deus usava isso também com questão da impureza e o homem não poderia compartilhar, por assim dizer, daquela impureza. Então essa mulher aqui não poderia nem mesmo casar-se, porque ela estava constantemente impura. Seu drama aumentava, isso tudo sob a questão da enfermidade, quantas implicações traziam a ela, né? Seu drama aumentava, pois ela era desprezável e deplorável aos olhos demais. Quem queria ter o menor contato com essa mulher? Ter um contato com essa mulher é se tornar impuro também. Então, a pessoa que tivesse contato com ela ficaria de fora dos eventos religiosos, das festas religiosas de Israel. Então, quem queria tocar nessa mulher? Quem queria conviver com ela? É interessante, meus irmãos, que uma pessoa, quando está doente, ela é rodeada de pessoas para ajudá-la, certo? Quando nós ficamos doentes, nossos parentes nos rodeiam, pessoas nos levam ao hospital, pessoas cuidam de nós. Isso minimiza bastante o nosso sofrimento, as nossas dores quando estamos enfermos. Mas essa mulher não. Ninguém poderia aproximar-se dela. Ninguém poderia cuidar dela. Ok? Essa mulher ficara doente e juntamente com isso, embora não fosse culpa dela, ela ficara completamente sem esperança e sem auxílio nenhum. E aí acrescenta-se mais um drama na vida dessa mulher. Versículo 26.
ela, por causa dessa enfermidade, que trazia muitos problemas, e sérios problemas religiosos e sociais para ela, e versículo 26 ainda acrescenta a questão de como isso destruiu as finanças dela. Versículo 26, alguém lê para mim, por favor. Por causa da sua enfermidade, o que ela fez? Ela, como todo mundo que está doente, e no caso dela com muitas implicações severas, ela procurou médico atrás de médico. E diz o texto que ela despendeu tudo quanto possuía. Ela pegou os seus recursos, talvez a sua poupança, o seu dinheiro guardado, e começou. E a gente sabe que quando a gente está doente, não tem reserva, né? Certo? A gente gasta o que tem e o que não tem. Certo? Com a vida é assim. Você é diagnosticado, eu sou diagnosticado com uma enfermidade, tem um remédio lá que é um absurdo de caro, parcela aquilo lá até não se perder de vista, mas tem que tomar, tem que tratar. Então esta mulher, semelhantemente, essa mulher pegou os seus pertences, as suas posses e começou a gastar com o médico. E aí, Lucas era um médico, né? E esse relato, este evento também está contado em Lucas. E Lucas diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e que ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, tudo que ela possuía, tudo. A ideia é de que ela estava já sem reservas, ela não tinha mais nada. Então ela estava doente, enferma, era uma pária da sociedade, bárbara e pobre agora, miserável. Ela não tinha mais nada. Ela tinha gastado o dinheiro dela todo com problema de saúde. E Marcos aqui vai dizer que nada aproveitou as idas aos médicos, antes pelo contrário, ela ia piorando. Por quê? Por causa do fluxo de sangue constante, ela, 12 anos passando por isso, o estado dela cada vez era pior. Ela está completamente sem esperança. Alguns teólogos vão pegar esse texto e vão aplicá-lo à nossa condição espiritual sem Cristo. Porque essa mulher, ela está miserável, ela não tem nada. Ela está totalmente perdida. E é assim que espiritualmente nós estamos, nós nascemos totalmente perdidos. E não há nada neste mundo, a ideia dos médicos, né? Não há nada que nós procuremos com que resolver a nossa enfermidade, o nosso pecado e a condenação que pesa sobre nós, que vai resolver, a não ser Cristo. Então um homem pode gastar a sua vida em prazeres, em trabalho, em família, mas nada vai resolver. Somente Cristo. E eu gosto desse tipo de aplicação, embora aqui a gente esteja falando de uma questão física, mas obviamente, como nós vamos ver que essa mulher vai exercer fé, e a fé que ela vai exercer em Cristo, ela não vai só, o Cristo não vai só através dessa fé salvá-la da sua enfermidade, mas vai salvá-la de seus pecados também, como nós veremos no final. Então tem alguns aspectos espirituais certamente que não podem ser negados. Então é uma aplicação de fato, né, que nós também só vamos encontrar cura em Cristo Jesus, né? Só em Cristo. Vamos lá, versículo 27, o que aconteceu com essa mulher? Ela ouviu a fama de Jesus e vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aí o evangelista Marcos nos explica por que ela fez isso. É porque ela dizia, e a ideia que dizia, é dizer consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela ouviu a fama de Cristo, já era conhecida, é o curandeiro galileu, aquele homem da Galileia que cura todo tipo de enfermidade, e ela então se misturou à multidão e conseguiu chegar por trás de Jesus, que, como diz o versículo 24, era comprimido pela multidão. Ela começou a entrar no meio da multidão e ela conseguiu tocar nas vestes de Cristo. O termo grego para vestes aqui é borla. Na borla das vestes dele.
Se eu não me engano, em Mateus ou Lucas, o termo é orla, orla da veste. Aqui em Marcos, tocou-lhe a veste. Mas é a borla. O que era a borla? Os homens judeus usavam uma capa. Por cima da roupa ordinária, do manto ordinário, eles costumeiramente usavam uma capa. Para as noites frias e tudo mais. E nessa capa existiam borlas. Eram fios de lã, tingidos geralmente de azul. Essas borlas, elas já tinham até, eu não vou ler lá, mas em Números, eu coloquei aqui Números capítulo 15, havia um mandamento de Deus para que nas vestes dos israelitas tivessem 4 borlas, 4 fios, para lembrar-lhes dos mandamentos de Deus. Quando eles olhassem a borla, eles lembrariam de que devem guardar os mandamentos de Deus. Então, provavelmente, Rosinha, a capa de diácono Jessé que Jesus usava tinha estas borlas. Esses fios que corriam dela lá no final da capa. E a mulher, abaixando-se, tentava e por fim conseguiu tocar em uma delas. Ou seja, na ponta das vestes de Cristo, ela cria que se ela conseguisse pelo menos tocar em o mínimo daquilo que pertencia ou estava ligado a Jesus, ela seria curada. Então veja aqui, é interessante aqui que aqui não há superstição. É negócio de objeto milagroso que a gente vê tanto, né? Rosa ungida, copo de água benta, não sei o quê. Não há superstição dela aqui. Por quê? Porque, irmãos, ela creu que no mínimo contato com o Senhor Jesus Cristo, ela salvaria. Ela seria salva, melhor, e ficaria curada, Samuel. Então, na verdade, ela não creu que as vestes de Cristo tinham poder. Mas ela creu que Cristo tinha poder. E o mínimo contato com esse Cristo, ainda que fosse através das borlas da veste dele, teria condição de salvá-la, de curá-la. Então, o foco não está na veste, mas no fato das vestes serem de Cristo. É a pessoa dele que tem importância. Não é a roupa em si, mas o próprio Cristo. Certo? E ela creu de tal maneira que ela disse, se eu pelo menos tocar em algo associado a ele, tem que ser a ele, eu serei curada. É interessante que ela tem um desafio aqui, né? Ela tem um desafio, essa mulher, Pedro, porque a mulher que era considerada impura, quando ela tocava alguém, essa pessoa se tornava impuro. Será que Jesus se tornaria impuro? Talvez por isso ela não quis abordá-lo. Muito provavelmente ela não se dirigiu a ele, porque ela sabia que ela não podia tocar em ninguém. Talvez esse fosse o motivo dela tocar apenas na borla, para prejudicar talvez o mínimo possível. Esse não diz. Mas é certo que se uma mulher impura tocasse alguém, a pessoa tocada, Gabriel, Valdir e Gabriela, passaria a ser impuro. Teria que passar por um rito de purificação. Agora veja o que aconteceu quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo. E logo, versículo 29, e logo, imediatamente, se lhe estancou a hemorragia. O fluxo de sangue parou. Imediatamente. Irmãos, eu fico pensando, eu tentei pensar lá enquanto estudava esse texto, naquilo que aquela mulher sentiu. Ela claramente, na hora, ela sabia que algo tinha acontecido. Uma mulher que 12 anos sofria deste mal e sentia o sangue fluir dela por todos aqueles anos, ela estava acostumada com aquilo. A sua palidez, sua fraqueza. Mas ela, imediatamente, ela sentiu que algo havia acontecido. Que a vida havia entrado nela de novo. E o fluxo de sangue foi interrompido, imediatamente. E sentiu no corpo, está curada do seu flagelo.
Embora aquela mulher, a gente fique imaginando, embora ela não pudesse ver o seu próprio rosto, ela sabia que o rosto dela agora não estava mais pálido como antes, mas que o seu rosto havia tomado aquela cor rosada de novo. E que a sua força agora era presente, à sua disposição. Algo realmente havia acontecido com aquela mulher. E de fato aconteceu, foi o poder de Cristo. Olha o que diz o versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E Wallace e Bruna, essa descrição, que não é só aqui em Marcos, de Jesus sentir que saiu o poder dele, é assim, intrigante, né? Sair poder de Cristo. Nós sabemos que Cristo é o todo-poderoso Deus, mas é interessante, né, pensar que um poder sai dele. Um teólogo disse que quando Jesus cura, alguma coisa é perdida. Não é no sentido dele se tornar menos poderoso, é que tem um custo para ele. Certo? Deu para entender? Não é que agora ele se tornou menos poderoso, ele está menos poderoso, ele ficou fraco agora porque saiu o poder dele. Não é esse o ponto. É que quando ele cura, isso custa algo a ele, sai algo dele. Assim como ele, quando morreu por nós, isso também custou algo a ele. Certo? Então, o texto não entra em pormenores, e aí também nós devemos ir até onde o texto vai. Mas é interessante pensar em: saiu o poder de mim. Jesus sentiu sair do poder dele. De fato, ele é todo poderoso, o poder vem dele. O poder vem dele. E aí veja, ele pergunta: quem me tocou nas vestes? É interessante este quem aqui no grego, porque este quem, ele é um termo aqui que está no gênero feminino. Então poderia ser muito bem traduzido como: quem foi aquela que me tocou? Então a ideia é de que Jesus Cristo sabia quem havia tocado nele. E ele está aqui provando aquela mulher, porque ele quer que aquela mulher se achegue a ele. Ele quer, como de fato aconteceu, que ela tome coragem e abra o seu coração, porque vai dizer o texto que ela contou-lhe a verdade sobre o porquê tocara nele. Então veja, Jesus não quer só curar alguém, Jesus quer desenvolver o quê? Uma comunhão. Ele não é um curandeiro apenas, que cura alguém e não quer nunca mais ver. Ele deseja comunhão conosco. Então é isso que ele está fazendo aqui. Tá? Lembre-se da natureza divina humana de Cristo. Se por acaso Cristo não soubesse, essa pergunta fosse para reconhecer quem de fato tocou ele, embora ele não sabia, é parte da natureza humana que ele tem. Ele pode, numa hora, não querer saber, como diz a economia da Trindade, no mistério da pessoa de Cristo. Mas aqui, quando ele pergunta quem é aquela que me tocou as vestes, então já pressupõe que ele sabe quem é. Não foi um homem, foi uma mulher. Então ele está aqui chamando essa mulher à comunhão com ele. E aí veja, o versículo 31 e 32, alguém lê, por favor, 31 e 32, por favor, olha o que diz aí, os discípulos e como Jesus reage. Então, os discípulos acham essa pergunta, coitado dos discípulos, né? Somos nós. Nós e a nossa tacanheza, né? Como se Jesus não tivesse um bom motivo de perguntar, né? Ele é o Senhor e os discípulos acham uma pergunta sem pé nem cabeça, né? Porque os discípulos que não entendem muito, como nós não entendemos, vão dizer ao Senhor Jesus Cristo: olha, como é que o senhor está perguntando quem me tocou? Olha, a multidão inteira te toca. E aqui vem um ponto interessante, importantíssimo aqui, Bárbara e Anésio. É que embora a multidão toda comprimisse a Cristo naquele dia, tarde, nenhum deles havia tocado nele como aquela mulher. Nenhum deles havia chegado nele como aquela mulher. Chegou por meio da fé. Diz o texto,
porque dissera: se eu apenas tocar em algo dele, nas vestes, eu serei curado. Jesus depois, posteriormente, vai dizer a ela: a tua fé te salvou. É interessante isso, né? Eu acho isso muito importante aqui, Daniel, Edmila, Tiago, Coraci. As pessoas se aproximam de Jesus, mas não todas com a fé que deveriam se aproximar dele. A maioria das pessoas se aproximam de Cristo, vêm à igreja, estão na igreja, leem a Bíblia, mas não da maneira como deveriam fazer isso, com fé. Pense só no nosso país. Nosso país é o país cristão, né? Um país cristão e tal, país evangélico, o maior número de evangélicos, dizem aí. Mas onde eles estão? Como diz aquela brincadeira, né? Onde estão? Como vivem? Do que se alimentam? Tem essa brincadeira, né? Onde estão esses? Se o nosso Brasil é um país cristão, se nós somos maioria evangélica, onde estão as implicações disso no nosso país? Isso é falso. Isso é falso. Se o nosso país fosse majoritariamente evangélico cristão, nosso país seria outro. As pessoas se chegam a Jesus, falam dele, mas não com fé. É por isso que ele perguntou: quem é que me tocou? Aí os discípulos: quem te tocou? Todo mundo te toca. Não. Quem me tocou? A pergunta para nós aqui é: como nós nos achegamos a Cristo? Como nós nos achegamos à palavra dele? Como é que você faz isso? Sabe por que eu e você não somos curados? Porque nós não tocamos da maneira que deveríamos. É por isso que nada acontece. É por isso que nossa vida não é transformada. É por isso que nós não somos mais santos. Porque nós não nos aproximamos com fé. Diz o versículo 32 assim: ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concisa do que nela se operava, ou seja, ciente da cura que operava-se nela, ou que veio a operar, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Claro, irmãos, que ela estava atemorizada e tremendo. Lembram-se? Ela era cerimonialmente impura, ela não podia tocar ninguém. Quando Jesus pergunta em quem havia tocado nele, se ela diz que sou eu, deixa Jesus numa situação difícil, porque agora ele está impuro cerimonialmente. Será que ele ficaria zangado com ela? Será que ele a condenaria por isso? E ela está tremendo de medo. Mas como diz que o amor vence o medo, o amor venceu aqui. Ela mesmo com medo, confessou. Ela mesmo com medo, disse-lhe toda a verdade. Disse a ele toda a verdade. Diz o texto que, prostrando-se diante dele, declarou-lhe toda a verdade. E ela descobriria ali, meus irmãos, que apesar de puro e santo, o Salvador estava disposto a purificá-la. Não foi Jesus que se tornou imundo com o toque da imunda. Foi a imunda que se tornou pura tocando o santo. Todas as pessoas, irmãos, que se aproximam de Cristo, todas as pessoas que têm comunhão com Cristo, se tornam puros como Ele é. Você quer saber se alguém vive com Cristo? Não é tão difícil. Olhe para ele. Veja se a vida dele é santa. Veja se ele ama como Cristo. Se ele perdoa como Cristo. Se ele fala como Cristo. Como ele trata as pessoas. E você verá se ele está próximo ou não de Cristo. Porque todo aquele que se aproxima de Cristo é purificado, assim como ele é puro.
É fácil ver alguém que não tem comunhão com Cristo. Não é tão difícil. Pelos frutos, é fácil. Pelo que a pessoa fala, como trata. Essas coisas são os frutos. Portanto, todo aquele que se aproxima do santo é purificado. E não o contrário. Não é o santo que se torna impuro, no caso de Cristo. É quem toca e se aproxima dele que é purificado. Então, se você quer ser puro, se aproxime de Cristo. E você será. Certamente. Como aquela mulher estava consciente de que havia sido purificado do fluxo de sangue. Ela estava certa que isso aconteceu. Você também ficará certo de que sua vida mudará se você estiver próximo de Cristo. Não é próximo de igreja, embora faça parte. Não é próximo de igreja. É próximo de Cristo. Da pessoa dele, da palavra dele, da comunhão com ele, da fé nele, do amor a ele, do descanso nele. Ok? Eu gosto de pensar também, e, para ser sincero, eu acompanho outros teólogos nisso, eu penso porque eles pensaram antes, que de certa forma, o Senhor Jesus Cristo, ele tomaria a impureza daquela mulher, de certa forma, para que ela fosse santa e pura plenamente. Há uma troca a princípio, embora o texto aqui não revele, mas na cruz certamente essa troca acontece. O puro recebe as impurezas, para que os impuros recebam dele a pureza. Não é isso? Não é assim? O justo é considerado maldito, para que os malditos sejam justificados. Essa cura aponta para essa troca. O impuro chega diante do santo, do puro, e ele agora é puro. Mas na cruz, o santo tomaria as impurezas daqueles impuros, a quem justifica e purifica. É interessante olhar também para esse evento como um evento que aponta e fala da cruz, dessa troca que acontece, do puro ser considerado impuro, enquanto os impuros são transformados em puros. Ok? Bom, Jesus diz a ela assim, Jesus não a repreende, Jesus não fica bravo com ela, Jesus não a distrata, Jesus não a condena. Pelo contrário, olha o que ele diz no versículo 34, terminando. E ele lhe disse, filha, de maneira carinhosa de se referir a ela, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se ela já tinha certeza que algo tinha acontecido nela, agora essa certeza ela cresce e é estabelecida 1000 vezes mais, com a palavra do Senhor, Jesus dizendo, fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Não o toque. Não as borlas da veste, mas a fé. Legal, né? Porque Jesus podia dizer, as minhas vestes te purificaram. As minhas vestes te salvaram. As minhas vestes te curaram. Né? Não. A tua fé em mim te salvou. É a fé no Salvador que salva, que transforma, que cura. Não temos então, irmãos, nenhum mandamento para tocar em nada, muito menos confiarmos em objetos que foram tocados ou ungidos por quem quer que seja, tá? Esse texto, Heloísa, não nos dá nenhuma indicação, nenhuma ordem para a gente ficar tocando em coisas, não. Jesus é bem claro, a tua fé. A ordem é, creia em Jesus Cristo. Não é toque nisso, nem toque naquilo, mas creia em Jesus Cristo. As vestes ali é um acidente do evento, mas não é o centro do evento. O centro é a fé. A tua fé te salvou. Então, antes da gente se apegar, e longe disso, a vestes, a mantos sagrados, a coisas ungidas,
Muito longe disso. A fé, como Jesus ressalta aqui. E aí ele continua: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja que ela não é só curada, a fé dela salvou-a da condenação e do inferno eterno. Porque Jesus diz assim, diz ela, vai-te em paz. Paz? Paz é a harmonia perfeita, paz é o shalom de Deus, paz é o conserto do homem para com Deus por meio do mediador. Ela não tem só saúde agora, irmãos, ela tem paz. Porque a gente sabe que nem sempre ter saúde é ter paz. Tem gente que é saudável e não tem paz. E se não tem paz, vai acabar ficando doente, certamente. Mas é verdade que existem pessoas doentes que têm paz. Paz é mais do que saúde. Mas Jesus pode dar tanto esta quanto aquela. Porque Ele é Senhor de todas as bênçãos que nos chegam, tanto físicas quanto espirituais. Ele que cura, Ele quem perdoa. Não é o que a Bíblia diz no Antigo Testamento? É Deus quem sara as tuas enfermidades e que perdoa as tuas iniquidades. Ele sara e perdoa. Nós ficamos doentes, né? Nesta vida. Nós podemos ficar enfermos. Como ficamos? Às vezes de coisas mais sérias, outras menos. Crer que Jesus Cristo pode nos sarar quando Ele bem entende. E Ele pode, Ele continua podendo. É de fato uma segurança maravilhosa. Crer que, através de uma ordem de Sua palavra, através de uma ordem dEle, de uma palavra, a nossa saúde pode voltar a nós. Nós não devemos viver com medo nenhum. Nenhum. Diante do mais terrível dos diagnósticos. Porque se Cristo quiser nos livrar, se for da vontade dEle, meus irmãos, não há nada impossível para Ele. É dEle daquele Todo-Poderoso que sai poder suficiente para resolver o que nenhum médico, o que a medicina não pode fazer. É claro que Deus cura por meio de medicina também, mas é claro e muito visível aos olhos que contemplam a Escritura que Cristo pode fazer muito além. Então essa é uma segurança para nós quando nós estivermos enfermos. Sabedores de que aquele que está conosco, se quiser, pode nos curar através da sua vontade imediatamente. Mas Ele salva do pecado e Ele traz paz com Deus, que é o benefício maior é a paz com Deus. Ainda que nós tenhamos muitas enfermidades, se estamos em paz com Deus, tudo está certo e tudo acabará bem. Irmãos, eu termino com 3 aplicações aqui para nós fecharmos o nosso estudo. Algumas delas aqui nós vamos repetir o que nós mencionamos, tá? Então estou só concluindo, estabelecendo novamente essas coisas importantes para a nossa vida, sobre o texto poderoso que nós vimos, sobre a obra do Senhor Jesus Cristo e seu ensino. Primeiro, Jesus purifica todo aquele que se achega a Ele. Nós vimos isso aqui. Quando algo limpo entra em contato com algo imundo, por exemplo, quando um vestido branco entra em contato com a fuligem, o limpo torna-se imundo, não é? Você está com um vestido todo branco, você mulher, vestido todo branco, e cai alguma coisa nele, não é a coisa que fica limpa, é o seu vestido que fica sujo. Mas isso não acontece com Jesus. Só com Jesus isso não acontece. Tudo o que é impuro e imperfeito em contato com Ele torna-se santo e perfeito. Ele tem poder de limpar-nos dos nossos pecados, todos eles. Tem o poder de fazer os nossos pecados, que são vermelhos como a escarlata, brancos como a neve. Vá a Jesus, e Ele te purificará dos seus pecados. Segundo, a fé é um instrumento pelo qual nos apropriamos da graça divina. Quem me tocou? Todo mundo te toca. Não. Alguém me tocou diferentemente. Alguém me tocou com fé. A fé, meus irmãos, é o instrumento pelo qual as bênçãos de Deus nos chegam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, não pense o homem que obterá algum favor de Deus. Sem fé, não obterá, como diz Tiago. É necessário a fé. O justo viverá por fé. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, mas apenas aquela mulher foi agraciada pelo poder divino.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. E Deus é, de fato, galardoador daqueles que o buscam por fé. Então, Bárbara, é necessário, Wallace, que aquele que se aproxima de Deus, que aquele que tem comunhão com Deus, faça-o por meio da fé dele. Creia que Deus existe e que a palavra dele é poderosa. E que Deus, então, é o galardoador, é o recompensador daquele que tem fé em Jesus. Então, se nós não temos sido abençoados na nossa aproximação, não é culpa de Deus, nem do Senhor Jesus Cristo. É falha nossa, porque nós não temos crido como deveríamos. Terceiro e último. Eu termino aqui. Nada deve ficar entre nós e a comunhão com Cristo. Eu fico pensando, talvez, Thaís, que aquela mulher, Pedro, talvez ela, Diácono Paulo e Samuel, desistisse de chegar a Cristo, Irineia, pela condição dela, ou pelo que as pessoas poderiam achar dela, ou falar dela, uma imunda se aproximando e tocando nas pessoas. Porque enquanto ela estava ali na multidão, ela estava tocando em pessoas, né? A multidão comprimia Jesus e, obviamente, alguém esbarrava nela. E aquelas pessoas estavam ficando todas imundas ali, por assim dizer. Mas aquela mulher pouco com isso se importou, desde que ela chegasse ao objeto da sua fé, a Jesus Cristo. Aí eu fico pensando se ela falasse, não vou não. Eu não posso tocar nas pessoas. Tem muita gente aqui. Ela não quis saber de nada, a não ser de Jesus. É por isso que eu digo, e é por isso que nós tiramos esse ensino, que nada deve ficar entre você e Cristo. Nada. Nada. Se algum amigo está te atrapalhando na sua vida cristã, deixe de ser amigo dele. Se algum dos seus hábitos tem te prejudicado a vir ao domingo mais descansado para aprender mais de Cristo, deixe esse hábito. Se alguma coisa te atrapalha, é um empecilho entre você e Cristo Jesus, abandone-o. Abandone. Para que você sirva a Cristo. Faça como Davi. Eu quero o ímpio longe de mim, para que eu possa servir melhor a Deus. Longe de mim os homens maus. Longe, longe, longe. Quero ser mais santo. Quero ser como Cristo. Muitas vezes somos impelidos mais pelo medo do que os parentes, amigos ou conhecidos podiam dizer a respeito de nossas ações. Você se torna crente e você quer ser mais comprometido, e aí o seu parente, seu amigo fica assim, você é radical, você é muito radical. Aí você fica, será que eu sou mesmo? Talvez eu devia maneirar. Não faça assim. Eu me lembro uma vez, eu já contei isso, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu falava isso lá em Belo Horizonte. Eu lembro uma vez que, quando eu era mais jovenzinho, eu decidi começar a ler mais a Bíblia, né? Eu estava muito fraco com leitura da Bíblia e tudo mais. Eu comecei a ler mais a Bíblia. E ao começar a ler mais a Bíblia, ela é natural, espera-se, né? E Cristo faz isso em nós, a gente começa a falar mais da Bíblia, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu tinha um amigo muito próximo, que até hoje é um irmão muito querido, um irmão na fé muito querido. E que eu me lembro que ele disse assim para mim, eu estava conversando muito sobre Bíblia, ele falou assim, para de falar disso, de Bíblia, e da igreja. E é um crente. Para de falar disso, só fala disso, tá ficando chato. E aí eu pensei comigo, falei, será que eu estou chato mesmo? Eu acho que eu posso estar chato mesmo, né? Aí fui para casa pensando nisso, eu falei, não, quem está chato é meu amigo. Quem precisa falar mais de Bíblia é ele. Eu não estou errado. Está errado falar mais de Bíblia? Se eu estivesse falando de filme, eu acho que ele não ia reclamar. Se eu estivesse falando de música, acho que não teria reclamação. E de Bíblia? Eu não posso falar mais. Então, pela graça do bom Deus, Deus me ajudou ali. Até amigos nossos, até crentes, às vezes podem se tornar um empecilho entre você e Cristo. Lembra de Pedro? Quando se tornou um empecilho entre Jesus e a vontade do Pai? O que Jesus fez com Pedro? O que falou para ele? Ele era um crente. Não desprezou totalmente, não. Mas naquela hora disse, arreda, inimigo. A Pedro. Nada deve ficar entre você e Cristo.
Nada. A sua vida é dele e ele é seu. Ele é a pessoa mais importante para você. Porque dele depende a sua vida. A sua vida. Aqui e na eternidade. Depende dele. Nada deve estar entre você e ele. Deus nos abençoe. Amém, irmãos.